Olá, eu gostaria de desejar a você a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Também gostaria de te agradecer desde já pelo privilégio desse carinho que você me dá, de nós podermos juntos pensarmos e refletirmos um pouquinho nas coisas de Deus, um pouquinho nas coisas provenientes da sua palavra, de sua santa palavra. E neste momento é justamente o que eu estou pensando um pouquinho aqui sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Por quê? Em algumas ocasiões a gente encontra com pessoas e a gente tem às vezes a oportunidade de falar para essa pessoa: olha, busca a Deus, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque ela vai mudar a sua vida. Mas sabe, ainda muitas pessoas que nós às vezes falamos isso, dizem pra gente: olha, eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é um livro muito complicado. Eu começo a ler e logo já me disperso, porque parece que está em outra língua. Eu não entendo nada do que fala, e eu não gosto de ler a Bíblia por causa disso. Eu acho um livro muito difícil. Outras ainda, nos dias de hoje, tem gente que ainda fala assim: olha, tem um misticismo, né, e fala assim: olha, eu tenho medo de ler a Bíblia. Ah, eu não leio não, eu não gosto de ler a Bíblia não, eu tenho medo. Tem gente que fala assim. E eu queria dizer para você que está aí do outro lado, eu não sei se você é um teólogo, se é um estudioso, de repente, da palavra de Deus, se tem muito conhecimento da Bíblia, né, de toda a história, ou se você é como eu, simplesmente um leigo, mas que ama muito, mas muito mesmo, a palavra de Deus. Por quê? Porque essa palavra trouxe ao meu conhecimento o conhecimento da salvação em Cristo Jesus, da obra remidora e salvadora de Cristo. Foi através da palavra de Deus, através da Bíblia. Então eu amo muito a sua palavra. Mas tem muitas pessoas que às vezes não tiveram ainda esse encontro com a palavra de Deus por esses motivos que eu acabei de colocar. Mas o que eu queria justamente estar passando um pouquinho nesse momento para você, não importa se você vai ler a Bíblia pela primeira vez ou se você já leu a Bíblia centenas, milhares de vezes, a palavra, né? Ou se você vai ler. O que nós, eu e você, precisa sempre ter em mente, talvez você que vai ler a palavra de Deus a primeira vez, que quem escreveu essa palavra de Deus, a Bíblia, foram homens, mas homens inspirados por Deus, que tiveram a sua visão iluminada e a inspiração vinda de Deus. E hoje não é diferente quando Deus quer nos falar. A mesma iluminação e inspiração que Ele deu àqueles homens lá no passado, Ele também pode dar a você. E é por isso que eu digo a você: busque conhecer a palavra de Deus, busque estudar, busque ler a palavra de Deus. Mas sempre quando você for fazer isso, nós precisamos entender que se a palavra é dele, foi ele que revelou isso, tudo que contém nesse livro, na verdade ele revelou tudo aquilo que ele queria que nós soubéssemos, porque não está toda a palavra de Deus, mas está toda a palavra de Deus que ele queria que nós soubéssemos suficientemente para que nós entendamos o que nós precisamos para caminhar nesse mundo e sermos transformados através do olhar para Cristo. Então, nós fazendo isso, nós devemos entender que é a Ele que escreveu e que iluminou esses homens, é a Ele que nós precisamos pedir antes da leitura ou antes de buscar, que Ele ilumine as nossas vistas. Porque, na verdade, é como se nós tivéssemos com um tampão nos nossos olhos,
quando nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós estamos vivendo na vaidade dos nossos pensamentos. Tem um versículo dentro de uma carta de Paulo aos Efésios, de um contexto que eu quero em uma outra oportunidade estar falando, mas ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então é assim que nós andamos antes de sermos convertidos, transformados pela palavra de Deus, na vaidade dos nossos pensamentos. E talvez você já tenha ouvido falar, alguns pregadores usam muito, de que a palavra de Deus nunca volta para ele vazia. E isto é uma realidade. Por quê? Porque dentro daquilo que está proposto para nós, quando nós buscamos a Deus, a sua palavra, Deus irá nos transformar dentro da sua vontade e alguma coisa irá acontecer, alguma reação irá acontecer nas nossas vidas dentro do seu propósito e da sua vontade. Os pregadores usam muito essa passagem, tendo em vista um versículo, que é uma dessas promessas que eu falei. Esse versículo está lá em Isaías 55:11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então aquilo que o Senhor tem designado para o nosso eu, na transformação das nossas vidas, irá acontecer na medida de que nós o buscamos, através da sua palavra. Então isso que eu quero deixar neste momento, tanto para você que talvez seja a primeira vez que vai ler a Bíblia, para você que já leu a Bíblia, mas independente, que nós sempre busquemos pedir a Deus que Ele descortine e ilumine o nosso entendimento, para nós que já tivemos o conhecimento da obra salvadora, remidora em Cristo Jesus, para que possamos estarmos entendendo aquilo que Ele deseja para a nossa vida, estarmos caminhando nesse mundo de forma que o agrade e façamos a vontade dEle, porque isso foi uma das características do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, sempre fazer a vontade de Deus, do Pai. E para nós entendermos essa vontade, precisamos estarmos buscando na palavra de Deus a iluminação. E para você, que talvez seja a primeira vez, que tenha dificuldade, não ache ânimo às vezes em estar lendo a palavra de Deus, ou que ache complicado, que ao ler tenha dificuldades, olhe, peça a Deus que Ele te ilumine, que Ele te dê direção, que Ele possa estar tirando esse tampão dos seus olhos, para que nós possamos ser revestidos de um novo homem que busca a Ele com a sabedoria vinda de Deus, né? Sabedoria vinda dEle, não mais com aqueles nossos achismos de superstições, de tradições que nós, no nosso caminhar neste mundo, pensamos saber, mas nós vamos caminhar com a sabedoria divina. Esse na verdade, é o privilégio que nós temos de termos a palavra de Deus presentes conosco. Porque não importa se é através da Bíblia de papel, porque hoje ainda tem pregadores que às vezes ainda são radicais, e alguns aí falam, Bíblia tem que ser no formato de um livro, né, de papel. Nada disso. Nós evoluímos, hoje nós temos, através da voz, né, nós ouvimos a palavra de Deus através do celular, através da internet, através da TV, não importa a forma que seja, mas o que eu quero te dizer é que você busque a palavra de Deus para sua orientação, que Ele vai fazer o que apraz a Ele, e essa palavra vai prosperar naquilo que Deus tem designado para a sua vida. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, e eu espero contar com você na próxima. Muito obrigado pela sua companhia.